Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui onde eu estou é domingão à noite, tá? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Se você está acompanhando o curso, né, nesse retorno aí, o início do ano letivo de 2021, mesmo que você não estava ano passado, você sabe, sou o professor Emiliano Carneiro Monteiro, professor de Biologia do Instituto Federal do Pará, Campus Breves. Estou com a turma do Integrado de Agropecuária, agora o segundo ano, e a gente vai ter Biologia 1 e vamos ter Biologia 2 neste ano. Vamos falar tudo de biologia, tá legal? Se isso é novidade para você, teve. Para mim, essa aula está no futuro, mas para você, com certeza, essa aula está no passado. Teve uma aula no Meet, que eu vou dar a introdução do nosso curso em 2021. Né? Vai lá, todas as informações que você está procurando estão lá. E lá também a gente vai falar um pouquinho sobre biologia, o que é ciência, o que é a ciência da biologia, né? Um pouquinho sobre metodologia científica e pensamento científico, algo tão importante, tão relevante nos nossos dias de hoje, né? Em que somos bombardeados por conhecimento científico, estudo e pré-print, e o que é isso? Então, a gente vai ter essa discussão. Para vocês, nós já tivemos, né? Naquele momento. Vai lá se você ainda não foi, se isso tudo é novidade para você. Tivemos essa discussão e aqui a gente vai ter uma discussão que, para você que estava comigo no ano passado, para você que estava no primeiro ano que a gente começou a trabalhar com biologia e depois parou, né? É uma discussão que a gente já teve sobre as características e algumas definições básicas dos seres vivos, né? É disso que eu quero retomar essa discussão com uma ótica ligeiramente diferente. Vocês vão ver que a apresentação tem coisas semelhantes, né? Então nós já tivemos essa discussão, tá? Inclusive no meu canal, eu reassisti essa aula e eu falei, eu vou regravar essa aula dessa vez gravada. No primeiro momento eu lembro que foi no Meet essa aula, e dar algumas ênfases diferentes e reiterar alguns conceitos que a gente viu. Então tem coisas que ano passado eu já falava. Pô, estou falando isso pela 10ª vez. Agora eu vou falar pela 11ª, 12ª, 13ª. Se você se lembra de tudo isso, se você se você estava aí ano passado, acho que a maioria estava, mas eu tenho medo que alguns não estivessem, né? Não ignore essa apresentação, assista novamente, tá? Eu vou tentar ser mais conciso, eu vou tentar ser mais direto. E, de novo, eu vou abordar alguns pontos diferentes desta vez. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo isso para falar. Bom dia, vamos iniciar o nosso curso, né, de Biologia 1 para a turma do segundo ano. E a gente vai começar revendo algumas coisas que a gente já começou a ver ano passado, mas faz tempo. Talvez você não se lembre, talvez você não tenha tido chance de assistir daquela vez. Assiste agora, tá? Assiste agora comigo. Vamos lá, a gente vai fazer uma introdução sobre a biologia. Biologia é a ciência que estuda a vida, né? No momento vamos discutir ciência nós juntos, no momento do Meet, e agora a gente vai discutir o que é vida, né? Talvez você se lembre da aula do ano passado, talvez não, mas quando a gente discute vida, é uma coisa muito fácil da gente entender, é muito fácil de ver o que é um ser vivo, o que não é. Eu vou mostrar para vocês alguns seres vivos, né? Mas é muito difícil de definir com as características ali precisas. Ó, vida é isso, isso, isso. Tanto que, né, nessa primeira aula do curso, em muitos livros didáticos, vou passar para vocês, não se define vida com uma definição certeira e precisa. Né? Eles dão uma série de características, que são as características que nós vamos falar aqui hoje, né? Que aparecem nos seres vivos. Algumas delas exclusivas, outras não tão exclusivas, mas muito características dos seres vivos. E, em geral, os seres vivos têm, se não todas aquelas características, um grande número delas. Movimento, metabolismo, reprodução, evoluem, reagem a estímulos, né? Composição química muito característica. Seres vivos têm todas essas características, ou quase todas. Né? E aí o conjunto dessas características a gente chama de vida. Né?
Tranquilo. Então é isso que a gente vai trabalhar. Só que, de novo, com uma ótica um pouquinho diferente, eu já vou falar para você. Então aqui, aquele bom e velho slide para a gente ilustrar as semelhanças dos seres vivos, mas também as suas gritantes diferenças de todo jeito. Onde vive, como vive, tamanho, forma, jeito, corpo, se mexe ou não, né? Então aí a gente tem nessas figurinhas, são 4, uma gama enorme de modos de vida de seres vivos diferentes. Começando aqui pelos unicelulares, os protozoários, filtradores, né? Seres unicelulares microscópicos, não dá para ver olho nu. Continuando aqui pelo peixe-lua, o maior peixe ósseo que existe. Você vê o tamanho dele perto aqui do mergulhador, que é um outro ser vivo, né? Claro. Né? Vejam só a diferença entre esses dois organismos, né? Mas ainda são parecidos. Eles se movem, eles são macroscópicos, são multicelulares. Ao contrário do lírio do campo. Os lírios do campo, vejam os lírios do campo, né? Também o ser vivo também cresce, do mesmo jeito que o mergulhador e o peixe-lua, mas não se mexe ou não se mexe tanto. E aqui, um ser humano muito legal, é o Joey Belladonna, né? É um ser humano, também é um ser vivo com certeza, né? O vocalista da banda Anthrax. Tá? Mais seres vivos, aqui eu coloquei um slide só para a gente ter um momento de apreciação dos artrópodes. Então, besouro, esses dois são besouros. E aqui uma aranha, com seus, quantos? São 6 olhinhos. Ah, não, tem mais 2 aqui do lado, são 8. Com seus 8 olhinhos. Que animalzinho gracioso, simpático. Vejam a diferença, né? Diferença de forma, diferença de tamanho. Olha a cara desses bichos. Que diferente da cara minha ou do Belladonna, né? E aqui mais diversidade de seres vivos. Aqui o abricó de macaco, uma planta que eu conheci quando estive aí pela primeira vez em Belém. É linda essa flor. Eu juro que eu não sei como acontece a polinização dessa flor. Eu fiquei olhando, vi os estames, vi ali onde deve ficar o ovário. Se alguém sabe como ocorre essa polinização dessa flor, escreve aí nos comentários. Né? Vocês conhecem o abricó de macaco? É do Pará. Eu conheci no Pará essa planta. Tem em Belém. Com certeza deve ter aí em breve. Se não tem, eu vou levar uma mudinha, porque essa flor é muito legal, cara. Escreve aí como se dá a dispersão dessa planta. O que você sabe sobre essa planta? Põe aí no comentário. Ganha um pontinho, estrela de bom menino. Então, mais uma planta. Fungos, não podem ficar de fora, só falta eu mesmo que eu tirei de cogumelos numa praça. Cresceram rapidamente os cogumelos e uma semana depois já não estavam mais lá, já tinham ido embora. E aqui mais seres microscópicos, né? As bactérias, essa aqui é o vibrião da cólera, é uma bactéria que causa doença, se você for infectado com ela, se ela estiver no seu estômago, intestino. E aqui mais um protozoário, um paramécio, né? Um gifzinho para mostrar o quê? Que tem coisas acontecendo dentro dele, né? Então vejam a diversidade, formas, tamanhos, modos de vida. É uma coisa absurda. E é uma coisa absurda pensar o quanto esses organismos totalmente diferentes têm em comum. O quanto eles compartilham. Isso que a gente vai falar agora, todos esses organismos que a gente acabou de ver, eles compartilham uma série de características específicas. Talvez por isso seja tão difícil definir vida, né? Uma coisa muito abrangente, mas ao mesmo tempo com essas características precisas. Né? Outra coisa que eu acho que pega na definição de vida é que quando você tenta definir ela de um jeito, né, o que é vida, o que é um ser vivo, acaba que você acaba deixando alguma coisa de fora. A vida ela cresce, pô, ela se reproduz. Tá, mas e o metabolismo? Você deixou de fora. Né? Então tem características que algumas definições elas privilegiam, dependendo de quem está estudando, né? Um zoólogo provavelmente vai falar, não, ele vai enfatizar, por exemplo, o movimento, vai enfatizar, né, a reação a estímulos, porque ele trabalha com animais, animais são conhecidos por fazerem muito isso. Né? Um microbiologista, ele vai enfatizar outras características, a presença de célula, o metabolismo, né? Cada pesquisador puxa a sardinha para o seu lado ao definir vida e acaba deixando outras coisas de fora. Um biólogo evolutivo, na minha opinião com razão, vai falar da importância da evolução nos seres biológicos, né? Enfim, tudo isso para falarmos uma definição de vida.
eu peguei neste vídeo aí, passo para vocês o link, mas o vídeo, infelizmente, a matriz está em inglês. Os caras podiam botar pelo menos uma legenda, mas enfim. O vídeo ele acaba definindo aí vida ao tratar da morte. E tudo aquilo que eu acabei de falar, tá? Não é uma definição completa, não é uma definição definitiva, não se apeguem muito a essa definição. A gente vai discutir ela, vamos voltar lá quando a gente falar de metabolismo, e eu vou inclusive apontar para vocês, mas essa definição de vida não aborda isso, eu acho isso importante, como é que aquela definição não aborda? Ela é incompleta, tá? Então, vida é um sistema químico que utiliza a energia do meio para manter suas condições internas diferentes do meio externo. Exemplo, esse protozoário aí. Então, esse protozoário tem um meio interno, tem uma membraninha, a gente vai falar disso, ele é uma célula, a célula tem dentro e fora, né? E o tempo todo, dentro aqui, estão ocorrendo o quê? Reações químicas, um sistema químico. Né? Reações químicas que mantêm o quê? Um meio interno com condições pode ser temperatura, pode ser salinidade, pode ser substâncias, pode ser um monte de coisa, diferentes das do meio externo. Né? Um desequilíbrio entre dentro e fora. A gente vai voltar para essa palavrinha. Né? E aqui é o momento onde esse mesmo protozoário, né, para de utilizar a energia do meio para manter suas condições internas diferentes das externas, né? Acontece alguma coisa, o próprio cara no vídeo não sabe explicar por quê, a membrana arrebenta, o citoplasma ao interior da célula sai e o organismo morre. Ele deixa de ser um ser vivo, ele não faz mais essas trocas químicas, não faz mais essas reações químicas, né? Todo ser vivo, então essa é uma definição de vida. Não aborda algumas coisas, mas aborda outra. Todo ser vivo tira energia de algum lugar para se manter, para crescer, e todo ser vivo mantém um meio interno com características diferentes do meio externo. O protozoário aqui e também eu tenho uma temperatura diferente do meio externo, tenho coisas, substâncias aqui diferentes do meio externo. É uma definição, tá? Vamos seguir em frente. Ela aborda algumas coisas, não aborda outras, tá? Vimos a definição, agora a gente vai retomar aquelas características que todos os seres vivos têm. Algumas vocês já devem ouviram várias vezes, outras a gente vai rever numa ótica um pouquinho diferente, que é o que eu quero fazer. Tá? E essa é uma das que vocês devem estar cansados de ver, é o Chompis, né? A gente tem, eu vou até passar rapidamente esse slide, a gente tem todos os elementos da tabela periódica, toda a matéria do universo é composta por esses elementos que estão aí, né? Talvez tenha algum que ainda não encontraram, né? Mas eu acho bem difícil, né? E os seres vivos, eles são compostos por esses 6 aí, principalmente. 80, 90% dos seres vivos são esses elementos. Os demais não aparecem tanto nos seres vivos, ou não aparecem quase nada, aparecem em quantidades muito pequenininhas, alguns nutrientes, é importante a gente comer zinco, por exemplo, mas em quantidades muito pequenas, ou não aparecem na maioria dos seres vivos. Né? E isso porque, a gente já falou e vamos retomar semana que vem, por isso eu não vou dar muita atenção para isso agora, os seres vivos são compostos basicamente por água, alguns sais minerais e as chamadas substâncias orgânicas, moléculas compostas por átomos de carbono, hidrogênio e outras coisinhas mais. Tá, mas principalmente carbono e hidrogênio. Então, os seres vivos, eles, vamos dizer assim, são montados, são feitos por uma parte particular aí da tabela periódica, por uma parte particular dos elementos químicos, e esses elementos químicos, eles se compõem em substâncias orgânicas que a gente vai retomar na semana que vem. Isso é verdade para todos os seres vivos. Todos os seres vivos, isso de novo, estou falando pela 28ª vez, são compostos mais ou menos por essas substâncias aqui. Muita água, né? Moléculas orgânicas, proteínas, lipídios e açúcares, ácidos nucleicos, e 1%, ou um pouco menos, um pouco mais, são outras substâncias, sais minerais e etc. Tá? Então, os seres vivos, todos aqueles que você viu, o Joe Belladonna, o cogumelo, a bactéria, o peixe, todos eles, os insetos lá, todos eles, apesar da cara totalmente diferente, o lírio, do modo de vida totalmente diferente,
eles quimicamente são muito mais parecidos, eles são incrivelmente parecidos na realidade, quimicamente, tá? Então, a composição química dos seres vivos é algo importante. A gente vai voltar para isso, retomar semana que vem. É bom, se você teve dificuldade com isso no ano passado, vamos retomar. E é por isso que eu vou retomar de novo, tá? Bom, em todos os seres vivos, com uma exceção que a gente vai falar hoje no final dessa aula, fiquem até o final, né? Os seres vivos, essas moléculas orgânicas e outras coisas se organizam na forma de célula, que de novo chegamos a ver no ano passado, mas não com muita profundidade. É aqui que eu quero chegar, é isso que a gente vai começar a estudar, mas tudo a seu tempo, né? Os carboidratos, lipídios, proteínas, etc., que formam a gente, eles formam estruturas totalmente organizadas que são as células. Aqueles protozoários que eu mostrei, já mostrei os três, todos eles eram compostos por só uma célula. Outros organismos, tipo eu, são compostos por muito mais do que uma, né? Mas todos eles têm essa organização básica, que é a célula. Ou é formado por uma, ou é formado por várias, tudo junto, com funções distintas. E tem uma organização muito específica, tem uma organização muito precisa. De novo, essa organização parece essencial ou quase para os seres vivos e para muitas das características que acontecem nos seres vivos. Vamos ver isso em mais detalhes. E aí, lógico, já falei da célula e já falei também que você tem organismos que são compostos, por uma única célula e organismos que são compostos por mais de uma célula, né? Eu poderia sendo mais honesto, né, e sendo mais humilde, eu poderia falar a maioria dos organismos nesse planeta são unicelulares. Unicelularidade é a regra. E um ou outro, aqui e acolá, em matéria de números, são compostos por mais de uma célula. Né? Que como a gente é composto por mais de uma célula, e como a gente só consegue ver os organismos multicelulares, os unicelulares ficam relegados a como se eles fossem os esquisitos. Mas na verdade os esquisitos somos nós. Né? Então, bactérias, células procariontes, vamos voltar a falar isso, e protozoários e algas, né? São seres que são compostos por apenas uma célula. Aqui a gente tem bactérias, aqui uma ameba, isso tudo é a célula da ameba, tudo isso que está dentro é o organismo dela. E aqui a carapaça de alguns protozoários, tá? Eu acho inclusive que talvez tenha mais de um grupo aí no meio, mas cada um deles tem uma célula e nesse caso a célula ela é coberta por uma carapaça muito bonita. Cada um desses é uma célula, cada um desses é um organismo, é um ser vivo diferente. Né? Eu acho que só tem a carapaça aí, a célula já foi, mas cada um desses era uma célula e era um ser vivo. Né? Então, alguns são compostos por uma única célula, outros, como é o caso dos animais e vegetais, né, são compostos por muitas células. Então, aqui uma planta e aqui a planta vista ao microscópio. Cada hexágono aqui é uma célula. Todas elas juntas fazendo o trabalho. Essas células são verdinhas, têm cloroplasto, provavelmente são células que são encontradas na folha e que fazem fotossíntese. Na planta, cada célula tem uma ou mais funções específicas. Tem célula que faz fotossíntese na planta, tem célula que transporta seiva, por exemplo. E uma coisa parecida acontece nos animais. Né? Aqui são células animais, provavelmente não desse animal, tá? Mas acho que é só para ilustrar. Essas células aqui têm uma função secretora, elas são células glandulares, elas estão produzindo e secretando uma substância aqui para o meio que vai ser útil para esse organismo. Ouso dizer, posso estar totalmente errado, tá? Ouso dizer que é uma glândula salivar. Estou chutando, isso é um chute, mas para exemplificar. Então essas células têm uma única função na vida delas, produzir e liberar saliva para o bichinho salivar, tá? E aí antes da gente seguir adiante, só corrigindo um erro que eu fiz na minha aula do MIT, que é o plâncton do Bob Esponja, né? Eu coloquei ele na minha outra apresentação no grupo dos unicelulares. Não, não, não. O plâncton é um copépode. Ele é um microcrustáceo, ou seja, é um animal, é multicelular. Né? A gente está acostumado a pensar em seres multicelulares como seres grandes, do nosso tamanho, que dá para ver, mas tem seres microscópicos, que apesar de microscópicos, são multicelulares sim. Os copépodes são microcrustáceos, são da família do camarão,
do siri, caranguejo, são microscópicos, mas têm mais de uma célula, são multicelulares, tá? E o plâncton é um deles, né? Aí, ó, ele é parecidinho, né? E aqui a prova cabal, eles usando uma camiseta Kiss Me, I'm a Copepod. Me beija, eu sou um copépode. O plâncton é um microcrustáceo, ele não é unicelular, ele é multicelular, apesar de ser pequenininho. Então, a gente viu que os seres vivos são compostos principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e outras coisinhas mais, mas em menor quantidade. Vimos que esses átomos se organizam em moléculas principalmente orgânicas e essas moléculas se organizam em células, né? E agora vamos ver que essas células elas tendem a se multiplicar, esses organismos se reproduzem, é por isso que eles existem, né? Os organismos eles morrem, a entropia vence, né? A desordem vence a manutenção da ordem eventualmente, né? Só que geralmente antes disso acontecer, esses organismos conseguem produzir cópias de si mesmo. É uma característica muito importante, muito básica dos seres vivos. Essa é uma característica que não é exclusiva. Tem outras coisas que se multiplicam que não são seres vivos, mas é muito característica e muito importante nos seres vivos. Aí a multiplicação das bactérias acontecendo, não é em tempo real acelerado, mas é uma multiplicação muito rápida. Tá? O que a gente já falou, eu vou repetir. A gente tem dois tipos básicos de reprodução, né, dentro da biologia. Para um biólogo, o que importa da reprodução talvez não seja a coisa que importa para outras pessoas. Essa reprodução é sexuada ou assexuada. A assexuada, geralmente um organismo consegue se replicar e produzir mais dele mesmo. Como a gente estava vendo lá a bactéria fazer, a reprodução assexuada, ela só produzia, a célula se dividia, e a célula se dividir como a bactéria é unicelular, isso significa produzir mais indivíduos, né? Aqui as esponjas, aí o Bob Esponja, essa apresentação e todo o nosso curso vai ter muito mais referência ao Bob Esponja do que eu gostaria de admitir, mas elas se reproduzem assexuadamente por brotamento. A esponjinha cresce simplesmente uma esponjinha ali do lado, ela pode se destacar e virar um novo indivíduo. Reproduziu, produziu outro, né? O mais importante da reprodução assexuada, né, é que ela gera o que a gente chama de clones, indivíduos geneticamente idênticos. Nesse caso, essa esponjinha ela é geneticamente idêntica a essa, não tem variação genética alguma. São organismos que vão ter as mesmas características hereditárias. Em outros casos, aqui embaixo a gente tem a reprodução sexuada, na qual geralmente a gente tem a união de características genéticas de dois organismos para formar um terceiro, né? O mais comum, que acontece em todos esses animais e na gente, é um macho e uma fêmea, cada um contribui com metade das características genéticas e vão gerar um terceiro ou outros indivíduos geneticamente o quê? Diferentes, geneticamente misturados, com características parecidas, né? Mas diferentes. Características semelhantes aos progenitores, semelhantes aos pais, mas não idênticas. Que é o que acontece na gente, né? A gente se reproduz e os filhos, quando nascem dos seres humanos, eles são parecidos com os pais. Todo mundo fala, nossa, parecido, mas não são idênticos, têm características diferentes. Essa é a reprodução sexuada que ela promove a variabilidade genética. Legal? Bom, aqui eu mostrei isso na apresentação que eu mostrei para vocês ano passado, né? Mais um caso de reprodução, a baratinha aí, tendo filhotes baratinhos. Essa barata ela é vivípara, desculpa, não bota ovo. Então, da barata já nascem direto baratinhas aí que já saem correndo. Aí você pode imaginar o horror e a agonia dessa espécie de barata, né? E de novo, reprodução e estava lá no título, a hereditariedade. Cada uma dessas baratinhas não é idêntica à barata-mãe, não é geneticamente idêntica, mas ela é parecida, ela contém as características, ela carrega as características da barata-mãe. Hereditariedade é uma característica essencial para a vida também, a gente já vai ver por quê. Né? Aí, ó. Então, filho de peixe, peixinho é. Né? Os organismos têm um material genético, a gente vai falar mais disso esse ano, se o bom Deus assim permitir, e vai entender um pouco do porquê isso aqui é verdade, porque os organismos transmitem suas características aos descendentes. Essa é outra característica dos seres vivos. Legal. Bom, metabolismo, já falamos disso, vamos falar de novo, né? É uma característica também básica da vida, que eu falei que a gente mencionou
ao falar, sem citar esse nome, ao falar a nossa definição lá. A definição basicamente falava que seres vivos têm um metabolismo, né? Ela falava isso de um jeito mais complicado. Seres vivos, eles controlam, são sistemas químicos que pegam a energia do ambiente para crescer e se desenvolver e manter suas condições internas diferentes da externa. Um nome mais fácil para tudo isso é metabolismo. Seres vivos têm metabolismo, tá? É um conjunto de reações químicas que pega a energia do meio, às vezes libera a energia do meio, para manter o ser vivo vivo, para manter ele crescendo e para manter as suas características diferentes das características do meio. Já mostrei essas imagens para vocês. Isso aqui é um conjunto das reações que ocorrem em uma célula, né? É muita reação química acontecendo o tempo todo. Essas reações químicas são coordenadas, ocorrem de forma organizada, mas substâncias lá dentro estão uma sempre virando a outra, uma sempre virando a outra. Isso para permitir que a célula se mantenha viva, que a célula cresça e se multiplique, e que a célula mantenha suas condições internas diferentes da externa. Como é o nome disso? Metabolismo. É por conta do metabolismo que a gente tem que comer, pegar a energia do meio. É por conta do metabolismo que a gente engorda ou emagrece, dependendo aí, no meu caso engorda, tá? Porque eu pego mais energia do meio que eu preciso e meu corpo acha que é legal acumular, né? Se eu não pegasse, se eu tivesse vergonha na cara e fizesse atividades físicas, aí o meu corpo ele gastaria essa energia extra, né? Então, e o metabolismo é a razão pela qual eu estou suando agora, né? Minhas células elas estão se esforçando para manter minhas condições, minha temperatura diferente da temperatura do meio. Tudo isso é metabolismo, é conjunto de reações, né? E o metabolismo ele também permite, vamos dizer assim, a homeostase, né? Essa condição de equilíbrio interno do ser vivo, né? As condições internas do ser vivo, aqui no caso do protozoário, voltamos para aquele protozoário, né? Sendo mantidas em equilíbrio e um equilíbrio interno. As condições internas são mantidas diferentes das condições externas, tá? Isso chama-se homeostase. Então, no nosso caso, condições internas, o pH do sangue, a temperatura corporal, a quantidade de água interna, a quantidade de sais, tudo isso tem que ser mantido em um certo equilíbrio. Se sai desse equilíbrio, a coisa pode dar ruim, né? E esse equilíbrio interno é diferente do equilíbrio externo. Um equilíbrio interno é um equilíbrio dinâmico, né? Voltando aí para a nossa definição de vida, a homeostase permite que a vida se perpetue, porque as condições internas ficam equilibradas e diferentes das condições externas. Aqui é o momento da morte desse protozoário. De novo, não sei porque ele morreu, ele simplesmente estourou. Mas nesse momento que acontece? Essas condições internas elas vão para as cucuias, a homeostase acaba, e as condições internas e externas elas ficam iguais. Ocorre um equilíbrio total aí entre meio externo e meio interno. E isso é o fim do ser vivo, tá? Segundo a nossa definição. Então, a homeostase é esse equilíbrio interno que acontece. Beleza. Outra coisa que o metabolismo faz, além de manter o ser vivo vivo, é o crescimento. Os seres vivos crescem e se desenvolvem, né? Tem um desenvolvimento, uma ontogenia. Todo ser vivo cresce, né? Os seres vivos unicelulares crescem menos, porque logo eles estão se dividindo, mas todos eles têm um aumento, tem esse aumento de ganho aí de massa mesmo, de volume. Né? Crescimento é uma característica dos seres vivos. Algo que eu não falei, eu falei muito pouco no nosso Meet, que eu vou me desenvolver mais agora, é outra característica essencial de todos os seres vivos, né? Que é a capacidade não de um ser vivo, mas de populações de seres vivos de evoluir, né? Então, eles crescem, o ser vivo nasce, cresce e morre, acontece, e se reproduz também, se tudo der certo. E o grupo de seres vivos, né, as populações, os grupos de determinada espécie, além desse crescimento que cada organismo tem, eles têm essa capacidade de se alterar e se adaptar ao longo do tempo. O nome disso é evolução.
Então, isso é uma característica básica dos seres vivos. De novo, e isso é importante, a gente vai voltar para isso. Um ser vivo, ele não evolui. Eu vou nascer, crescer, me reproduzir, já me reproduzi, aconteceu, e algum dia eu vou morrer. E eu vou morrer do mesmo jeito que eu nasci, assim, geneticamente falando, vamos dizer assim. Né? E o mesmo para qualquer organismo vivo que você consegue pensar. Um cachorro, um pé de alface, nasce, cresce e morre. Mas as populações de organismos vivos, né, os conjuntos de organismos vivos, que a gente vai falar um pouquinho deles, eles são capazes, eles mudam ao longo do tempo. O nome disso é evolução. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é uma aula ou um curso por si só, mas basicamente, o fato de você ter variação nas características, em qualquer espécie, toda espécie tem variação, as características cor, tamanho, forma, jeito, forma da boca, forma do bico, forma da pena, forma da asa, tudo isso varia dentro de uma espécie, varia dentro de uma população. E ao variar, por conta do ambiente ali, algumas características vão acabar sendo melhores para o organismo que as possui do que outras. Esse organismo tendo uma vida um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais fácil, vai comer mais, vai crescer mais e talvez se reproduza mais, né? E deixe mais descendentes. Com o tempo, vão sobrar cada vez mais descendentes com aquela característica vantajosa e menos com as características que não são tão vantajosas. O organismo, ó, esse passarinho aqui nasceu, morreu e viveu cinza claro. Mas olha só a espécie dele, o que aconteceu. A espécie mudou ao longo do tempo. Você tinha o cinza claro, os branquios e o cinza mais escuro. E com o tempo, por conta, isso é uma ilustração, obviamente, mas por conta do ambiente onde esses organismos viviam, vou chutar aqui, talvez se fosse um organismo noturno, gostaria muito que seria vantajoso para ele se camuflar, aqueles que tinham a penagem de cor mais escura acabaram sobrando e deixando mais descendentes daqueles que tinham penagem de cor mais clara. Só o fato desse bicho se reproduzir, passar suas características adiante e ter essa variação na cor da pena, só isso fez com que ao longo do tempo, da interação desse organismo com o ambiente, a cara da espécie mudava. Cada um desses organismos nasceu, viveu e morreu com uma corzinha da pena. Mas ao longo do tempo, a população, a espécie, a cara da espécie mudou. E se continuar assim, vai continuar mudando. Isso é evolução. Todo ser vivo, incluindo vírus, aí que nem sei se ser vivo é, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Todo ser vivo passa por isso. Continuamente. Toda espécie de ser vivo passa por isso. Aí alguns exemplos, né, de como a gente sabe que isso é verdade, alguns fósseis. Eu tenho que tirar minha cara daqui, né? Então, o elefante, a gente tem vários fósseis de elefante, várias espécies que já foram e já vieram e já foram, morreram, são extintas. Atualmente tem só 2 espécies de elefantes e a gente sabe, por estudos de toda sorte, fósseis genéticos, que elas têm um parentesco. Há muito, muito tempo atrás, elas vieram de um mesmo ancestral. Aqui tem quanto tempo? 5 milhões de anos, mais ou menos. Né? Então, segundo esse esquema, não sei se aqui, o quão atual é isso, mas 5 milhões de anos atrás, porque mais ou menos a mesma distância nossa do nosso parente mais próximo, que é o chimpanzé. 5 milhões de anos atrás, se você pegar o elefante africano e o elefante indiano, pegar o pai do elefante africano, o avô, bisavô, tataravô, e for seguindo para trás no elefante africano e no elefante indiano, você chega numa mesma espécie ancestral de elefante. E se você for seguindo para trás, mais ainda, mais ainda, mais ainda, a gente chega lá. Né? Então as espécies evoluem, e eu já vou chegar na conclusão que a gente tira aí do elefante. E aqui um outro bicho, que são cetáceos, né? De novo, os cetáceos evoluíram a partir de ancestrais, a gente tem os fósseis, né? Todas essas transições a gente conhece por meio de fósseis. Então os cetáceos evoluíram ao longo de milhões de anos a partir de um ancestral quadrúpede, um mamífero quadrúpede, o Paquicetus. Né? Para eles foi interessante, eles acabaram voltando para a água. Né? Eram animais terrestres, o Paquicetus, provavelmente viviam um bom tempo na água já, tá? Mas ao longo da evolução,
o ambiente foi favorecendo que esse bicho vivesse cada vez mais na água, e ao longo das gerações, né, cada bicho que nascia com um corpinho um pouco mais para nadar foi sendo favorecido, né? Pode parecer até loucura, meu, isso é loucura, mas tem os fósseis e tem as características da baleia, né, meu? É um bicho aquático que tem nadadeira, mas que respira ar, tem que subir para respirar. É um mamífero, a maioria dos mamíferos são animais terrestres. Por quê? Né? Tem uma série de características que não condizem com o bicho aquático. Uma série de características que condizem. Por quê? Porque o ancestral era terrestre. O animal evoluiu. Né? E aí a outra conclusão da evolução, que também é uma característica dos seres vivos, que eu meio que já falei quando eu falei dos elefantes, é que hoje a gente acredita que todos os seres vivos que existem, isso aqui é uma árvore filogenética com ancestralidade, eu acho que é completa, tá, de todos os seres vivos, ou pelo menos de todos os grupos, eles tiveram lá atrás, lá no passado remoto, uns 3,5 bilhões de anos atrás, talvez até um pouquinho mais, um mesmo ancestral comum. Aquilo que eu falei do elefante, que se você pegar o elefante africano e indiano for voltando, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô do elefante, você chega no mesmo ancestral para os dois elefantes, isso é verdade não só para todos os elefantes que existem, isso é verdade para todos os mamíferos que existem. Se você pegar o elefante, o morcego, a baleia, o pai, o vô, e for voltando, você vai chegar num ancestral lá no... há muito tempo atrás, eu vou lembrar o período, já lembro. Que é o mamífero ancestral de toda essa galera, e ancestral nosso também. E se você for pegar o lagarto e a rã e todos os vertebrados de quatro patas e for voltando muito mais lá no... aí é devoniano, provavelmente, você vai chegar num ancestral tetrápode dessa época. E se você pegar todos os vertebrados, os peixes, e for voltando, e no fim das contas, se você pegar todos aqueles organismos que estão lá nos primeiros slides, o Joey Belladonna, o lírio, o bactéria da cólera, quem mais tinha lá? O fungo. Todos esses caras vieram de um mesmo ancestral lá 3,5, 4,5 bilhões de anos atrás. É a LUCA, Last Universal Common Ancestor, último ancestral comum universal. Tá? Então hoje a gente entende isso por uma série de motivos que a gente vai falar sobre, que a gente acredita nisso, não é só palpite não. Tem motivos muito bons. A própria fato que a gente tem uma composição química muito semelhante já nos remete a isso, mas tem características lá nas nossas células, lá nas nossas moléculas, que nos levam a acreditar que isso aí é verdade mesmo. Que a partir de um só foi mudando, foi se diversificando, foi ramificando, né? O ambiente foi puxando uma população para um lado, outra população para o outro. Foram acontecendo coisas ao longo de bilhões de anos. Estamos aí. E a nossa aula está com 40 minutos. Olha que delícia. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, ancestralidade comum é uma característica da vida no nosso planeta. Se aparecer vida alienígena, aí não vai ser nosso ancestral, não. Tá. Essa é bem tranquila, reação, estímulo e movimento. Alguns organismos não tem tanto, né? Nas plantas isso é mais raro de ver, mas as plantas ainda crescem em direção ao sol, né? Elas reagem a estímulos de alguma forma, numa escala diferente. Né? Os animais que a gente está mais acostumado, eles têm um movimento mais rápido, mais, né, ágil. Né? A gente vê o Jeff Hanneman fazendo headbang e é um movimento muito rápido. Né? Então a maioria dos animais, a maioria dos organismos, tipo de seres vivos, reage a estímulo de alguma forma, responde ao meio de alguma forma. Então, pessoal, essas são as características básicas que definem os seres vivos. Tá? É isso que eles fazem, é isso que eles são, é isso que eles são feitos. Muito diferentes? Sim, mas a gente viu com muitas coisas em comum, com muitas coisas que definem o fenômeno da vida. Né? A gente poderia até discutir mais coisas, mas já tá longo isso aqui. Eu vou dividir essa apresentação no meio, vai ter uma outra parte que eu vou falar só duas coisinhas que são importantes, incluindo o nível de organização dos organismos, que a gente já vai falar, tá bom? Mas essa apresentação fica por aqui. Até mais. Boa volta, bom começo.